Boa noite, prazer estar aqui ao vivo com você na nossa quarta-feira de saúde. Hoje eu estou excepcionalmente feliz porque temos visitas ilustres aqui no estúdio, vou mostrar daqui a pouco. E aqui como convidados, pessoas do coração e especialmente uma mulher que para mim é uma diva. Ela para mim é uma pessoa que serve de exemplo, sabe? Eu miro nessa mulher. Essa mulher é pioneira do rádio, da comunicação em Goiás, que é a nossa Dalva Oliveira, Dalvinha. Boa noite, minha querida. Boa noite, Aurélia. Ela é uma das nossas convidadas, vem acompanhando, evidentemente, os nossos implantodontistas, Dr. Dario Godinho, Dr. Jairo José, que estão aqui mais uma vez. Boa noite também a vocês. Boa noite, Aurélia. Nós vamos apresentar mais um caso da odontologia e coincidiu, até que deu tão certo, porque eu reencontrei Dalvinha algum tempo atrás, através do Facebook. Olha as redes sociais, que delícia, a gente pode rever amigos assim, que haviam se perdido, né, no tempo. E encontrei Dalvinha e conversando com ela num evento social, a Dalva virou para mim e falou assim: puxa, Aurélia, olha, meus dentes não tão bons. Eu falei, meu Deus, encaminhei Dalva para os nossos implantodontistas e eis mais um caso que será apresentado na noite de hoje. Amanhã ela entra no centro cirúrgico e o milagre acontece logo em seguida e a gente vai mostrar para você. Depois, lembra que na semana passada eu trouxe aqui um monge taoísta fantástico e que meia hora só de entrevista não foi suficiente para a gente tirar desse monge essa filosofia maravilhosa e que a gente aqui do Ocidente conhece tão pouco. Então, Monge Xinxan volta ao programa de hoje. Boa noite, monge. Prazer tê-lo aqui mais uma vez. E hoje vamos falar sobre as práticas que dão o maior resultado. Tai Chi Chuan, Qigong. Vamos falar para quem tem cólicas menstruais, vamos falar para quem tem dor de cabeça. Tudo resolvido assim, né? Pela mente chinesa, do Oriente, que traz essa medicina que é tão interessante que a gente pouco conhece. Bom, nosso estúdio, eu falei que nós estamos recebendo visitas ilustres. Mirella, que é mulher do Dario, lindíssima como sempre. Manuel Paulino, que é da Movelaria Átrio, boa noite. Rosa Maria Rosa e Rossi, casados há quase 40 anos, amigos queridos, cunhados de São Luís, direto para Goiânia e daqui a pouco para o Chile. Daqui a pouco voltamos com a entrevista, com as entrevistas da noite. Até já. Nada mudou, mas eu sei que alguma coisa aconteceu. Muito, muito. Boa sorte para você também e sucesso. Beijo grande. Daqui a pouco, o monge Xinxan entra aqui no nosso estúdio e vai nos mostrar algumas técnicas de meditação, técnicas de Tai Chi, Qigong, tudo que o Oriente pode nos dar de bom e que a gente pode, de repente, trazer para o dia a dia e melhorar a ansiedade, as dores, tudo assim, né, com um olhar lá na China. Até já. Que o pra sempre, sempre acaba. Sua autoestima. E mudar o que ficou. Quando penso em alguém, só penso em você. Estamos de volta ao programa Boa Vida agora, trazendo o monge Xinxan. Ele é um mestre, um monge taoísta da filosofia Tao. Mas antes de falar com ele, eu quero só mandar um beijo, antes que eu me esqueça, e vai ser uma gafe enorme se eu me esquecer. Um beijo grande para minha secretária Anailda, a Ana, e seus filhotes, seu filhinho lindo que esteve na minha casa esses dias, que é o Alexandre Felipe, viu? Não esqueci. E o Alan Bruno também. Então, Alexandre, beijo, eu quero que você volte lá na minha casa para brincar, mais com o Matheus, tá? Agora eu recebo o monge Xinxan. E semana passada a gente veio aqui, por isso que eu o convidei novamente, porque não deu tempo. Ele é uma pessoa muito carismática, a gente ficou muito na filosofia e não deu tempo de fazer as práticas. Por isso que a gente o convidou novamente para entrar no programa de hoje, nas práticas. Boa noite. Boa noite. Assim que a gente se cumprimenta? Sim, dessa forma. E Tai Chi, Qigong,
Qual a outra prática? Meditação. Meditação. Que são as práticas principais da sua filosofia, tá certo? Do taoísmo, sim. Isso. O Tai Chi, vamos começar sobre o Tai Chi? O Tai Chi é uma arte que tem sua origem, segundo os registros nos monastérios, há mais de 5.000 anos antes de Cristo. Inicialmente ele foi desenvolvido com objetivo totalmente dedicado à saúde, ao desenvolvimento da qualidade humana. Depois ele foi tomando aspectos marciais por causa da necessidade da sobrevivência e da violência comum naquela época. E vem se desenvolvendo em vários sistemas e estilos. Atualmente, o Tai Chi ele passou por um processo, né, onde as pessoas o procuram justamente para essa saúde, essa manutenção do bem-estar e da qualidade de vida. Ele atua profundamente no estabelecimento da saúde emocional, psicológica e física. Como que vocês conseguem harmonizar tanto assim o corpo com essa prática, que parece ser uma prática que exige muita calma? Às vezes uma pessoa mais agitada, assim, eu sou uma pessoa muito agitada. Eu sei que eu consigo, mas o Rosenval Ferreira, que é o meu colega jornalista, por exemplo, falou assim: Aurélia, nem adianta vir para o meu lado com meditação, Tai Chi, porque eu não tenho paciência para isso. O que você tem a dizer para essas pessoas que são muito rápidas e que consideram esse tipo de prática impossível para quem tem uma mente agitada? São práticas que primam pela simplicidade. Quando a pessoa está ali assentada naquele momento, utilizando a respiração e os movimentos físicos, ela tem esse apoio. Então, a mente, as emoções vão estar trabalhando, prestando atenção nos movimentos. E esses movimentos, eles vão gerar uma revolução de energia pelo corpo. Logo, o corpo começa a relaxar. E isso começa a ter um efeito no cérebro e logo a pessoa começa a ter um efeito emocional. Esse efeito emocional leva a ter uma certa calmaria. Com o passar do tempo e repetindo os movimentos e as práticas, a pessoa aprimora um senso de equilíbrio, onde consegue se sentir confortável estando aquietada. Vocês fazem Tai Chi toda segunda e quinta no Clube dos Oficiais? Sim, no Clube dos Oficiais, 7h30 da noite. Durante 1 hora? 1 hora. Isso é gratuito ou é pago? Isso é pago. Uhum. É uma escola de Tai Chi? São aulas, né, oficiais para que a pessoa aprenda o sistema. Os movimentos, você pode fazer uma demonstração para gente? Posso fazer, sim. O Tai Chi, ele possui movimentos muito lentos e suaves. Ora, esses movimentos em seus níveis avançados, eles são mais rápidos. Parecem um pouco com Fu, mas a diferença é o processo do movimento e o objetivo, né, quando são movimentos rápidos, né? Vou fazer um exercício simples de Tai Chi para que as pessoas tenham ideia. Esse sistema é o Tai Chi taoísta, porque existe o Tai Chi marcial e o Tai Chi taoísta, que é um Tai Chi mais voltado para a longevidade, a saúde e a qualidade de vida e a alquimia interna e o despertar da consciência. Então, um Tai Chi que não possui aplicações para defesa e ataque, como o Tai Chi marcial. Um movimento simples desse sistema, que é o estilo Sanfen, da montanha de Wudan, dos monastérios que existem nessa montanha. Aqui. Esse é um movimento do início ao fim? Esse é um movimento inicial. Eu estou vendo que a sua respiração é abdominal. Sim, sempre através do Tatiane. Né? São movimentos só para as pessoas terem uma ideia de como é. Porque essa é uma sequência específica que é bastante longa. Agora, quando você quer usar isso como uma defesa pessoal, você pode usar também? No caso, se a pessoa pratica um Tai Chi que tem aspectos marciais, aí ele vai aprender como fazer isso. Na nossa tônica, no Tai Chi taoísta, não é aplicado, né, dessa forma. Então, assim, dificilmente a pessoa saberia como usar dessa maneira, no Tai Chi taoísta. Ele precisaria praticar o marcial.
Você é um monge. Sim. Como é que a gente se torna um monge? Bem, Qual que é o caminho? dentro do taoísmo, porque o budismo chinês e o taoísmo, eles têm certas diferenças para esse aspecto. Para se tornar um monge taoísta, primeiramente a pessoa recebe uma iniciação, ele se torna um autocultivador do caminho universal, do Tao, e depois de um certo tempo de conhecimentos e estudos, ele pode solicitar uma ordenação sacerdotal, monástica. A partir dessa solicitação, ele passa por um período, pode ser 3 anos ou 2 anos de estudo, depende de onde ele está. São graduações? Depois desse período de 2 anos ou 3 anos de estudo, ele recebe uma ordenação que é feita em um ritual, que geralmente é coletivo, muitas pessoas ao mesmo tempo recebendo a ordenação. Quando então ordenado, segue-se um treinamento, tudo que diz respeito à responsabilidade sacerdotal dele. Mas aí é um treinamento de teoria? É um treinamento, teoria e prática, tanto da filosofia da alquimia interna, como das cerimônias e rituais. É preciso ficar interno? É preciso ficar enclausurado? Não. É preciso haver sofrimento para haver a iluminação? Não. O caminho do sofrimento, da privação, da automaceração não leva à realização espiritual, né? Os monges taoístas podem viver em um monastério, passar por períodos de reclusão, se assim desejarem, ou podem ir treinar com seu mestre e voltar para sua casa. Depende da linhagem. Há linhagens e escolas em que eles precisam viver em um mosteiro, mas não é uma vida de isolamento da sociedade ou assim de autoprivações. O que é a felicidade? Vamos sentar novamente, que depois a gente vai levantar para fazer o ticum. O que é a felicidade? Eu posso ser feliz à minha maneira? Por exemplo, eu posso ser feliz fazendo as minhas práticas de pessoa humana, com erros, com todos os meus altos e baixos. O que é a felicidade para você? Eu preciso ter exigências, eu preciso me privar, eu preciso me apurar o meu espírito para eu atingir a iluminação? Assim, a felicidade, as pessoas são infelizes porque elas esperam algo de alguma coisa que não traz exatamente o que elas estão procurando. Por exemplo, a pessoa adquire um carro e espera que através disso ele se torne uma pessoa muito feliz, preencha o seu coração, mas não é essa a função do carro. Quando as pessoas olham para as coisas, né, de como elas são e sabem o que elas oferecem, então elas vão ter um relacionamento adequado com o que elas estão assim, trazendo para as suas vidas. A partir daí elas poderão ser felizes. Não é necessário haver uma espécie de purificação, né, para que a pessoa atinja uma realização espiritual. Porque, por exemplo, só um parêntese, eu conheço um pouco sobre o judaísmo. Eles têm os jejuns, que, né, o dia que eles param, que eles não trabalham, que eles refletem sobre sobre a sua volta, e eles não comem. Eles chamam de uma purificação. Sim. O Tao, o que ele traz, por exemplo, de ensinamento com relação à evolução espiritual? Nós temos práticas que envolvem a meditação e os exercícios energéticos. Depois nós temos a maneira de se relacionar com o mundo, com as pessoas. Então, através dessa fórmula, a pessoa consegue refinar a sua percepção e se relacionar adequadamente. A partir desse ponto, a pessoa consegue crescer e adquirir seu discernimento. Existem períodos também que nós executamos uma moderação na alimentação, para que possa, assim, purificar o organismo dos detritos comuns que existem nos alimentos. Entretanto, isso não é assim acompanhado por uma espécie de dogma espiritual, é um conhecimento prático. Através do conhecimento da filosofia e das práticas, a pessoa refina a sua percepção. Eu estou vendo que tem muito de corpo, né? Na filosofia tal. Por exemplo, você se alimenta corretamente, faz as práticas, faz a respiração,
muito do físico. Onde é que está o espírito? É no dia a dia, é no tratamento com o outro? Todas essas práticas, elas são práticas do espírito, porque o corpo, ele é energia, espírito é energia. Através da relação direta com o corpo, nós estamos realizando um contato mais íntimo e profundo com o espírito e sentindo a natureza da energia, que é todas as coisas físicas. Então, isso são práticas, na verdade, de contato com o espírito. Quando você contata o corpo, você contata o espírito. Entendi. Vou chamar um pequeno intervalo, porque o pessoal lá em cima está pedindo para eu chamar um intervalo. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso e eu gostaria que você fizesse uma demonstração do Ticum. Tá bom? O nosso programa é patrocinado pelo Laboratório Núcleo e pelo CBI, Centro Brasileiro de Implantodontia. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Sempre acaba. Quando penso em alguém, só penso em você. E aí 8h50, estamos de volta com o monge Xinshan. Ele é um monge da filosofia Tao. Acabo de saber que Ticum é a arte de cultivar a energia. De cultivar a energia através dos movimentos. Sim. Ele, semana passada, eu estava com dor no estômago, ele fez um movimento de Ticum e incrível, passou. Passou. E agora, toda vez, por exemplo, eu estava tomando anti-inflamatório também, que eu estava com a coluna doendo. Por isso que eu estava com esse incômodo. Mas toda vez agora, em casa, eu já estou fazendo aqueles movimentos que você me ensinou. Sim. Queria que você ensinasse para as pessoas 3 coisas que eu acho interessantes. Cólicas, porque as mulheres, elas, vira e mexe, elas têm cólicas menstruais. Ansiedade, que é o mal do mundo moderno. Sim. E qual foi a outra que a gente falou? A ansiedade, né? As dores e revitalizar. E a revitalização, que é claro. Exausto, a gente precisa ter disposição para enfrentar o dia a dia. Sim. Vamos lá? Eu gostaria de dar esse presente para você, que o taoísmo, uma das artes que existem nele é a pintura. Isso é uma pintura feita no monastério. Eu consegui uma cópia dela, de garças, bacana. Né? Onde eu vou mostrar? No Fernando? Isso. Que é uma pintura bem chinesa, assim, que todo mundo bate o olho, já sabe. E aqui essa também... é uma pintura da deidade, da longevidade. Sempre assim, a China sempre falando da longevidade, tem um respeito pelos idosos, que a gente admira. Exatamente. Bem diferente do Ocidente, porque no Ocidente a pessoa vai envelhecendo, ela parece que perde o seu valor, as pessoas desprezam. Na China não. Na China, por exemplo, se tem uma sala e tem pessoas muito importantes politicamente ou hierarquicamente, em termos assim religiosos, se há idosos ali, eles colocam essas pessoas, mesmo que sejam analfabetas, em lugar de destaque à frente. A disciplina é muito firme. E o filho desrespeita o pai? Geralmente nós temos um princípio da fidelidade filial, quando o filho tem a responsabilidade de zelar pelos pais, de ouvir os pais. E sempre assim, né? Com respeito. O velho é sábio na China. Geralmente sim, que passam a vida praticando, observando a natureza. Ticum, ansiedade, todo mundo tem. Como é que a gente pode, por exemplo, chegar em casa depois de um dia de trabalho e fazer um exercício de Ticum para poder aliviar? Sim, nós vamos realizar, vou dar um exemplo. Nós temos 5 minutinhos, tá? Dar um exemplo de técnicas do Ticum taoísta, vou dar um exemplo de técnicas do método Yansheng, que é um método de nutrir a vida, que é muito importante dentro do cultivo do Ticum. Para cólicas, dores e questões do estômago, nós temos um movimento que é abraçar o céu, por exemplo. Nessa posição, bem centrado, relaxado, respira. Olha só.
você garante que esses movimentos aliviam as dores? Sim. Mas o que faz esses movimentos aliviarem uma dor? Atenção. A respiração. Uhum. Através da atenção, da respiração e do movimento, eu ligo e ativo energias do céu e da terra, e essas energias elas circulam pelo corpo. Eu vi que você fincou os pés no chão. Sim, é necessário sempre estar enraizado. De lado. Fincou os pés no chão, vi que você dobrou os joelhos. Sim. De leve, e vi que na medida em que você subia os braços, o seu abdômen expandia. Sim. Então o movimento de expansão junto com o da inspiração e o de quando você desce os braços, de expiração. De expiração. É a atenção nessas etapas, movimento, respiração, leva à ativação natural da energia. A respiração por si só já tem esse poder de desacelerar, né? De dar de volta o batimento cardíaco mais baixo. Porque o Qigong, ele movimenta uma poderosa energia pelo corpo. Isso vai aumentando cada vez que a pessoa pratica. A partir desse ponto, a pessoa chega em estados de consciência pura. A gente chama de um estado de percepção pura, de alegria e contentamento. É claro que você que está assistindo a gente aqui em casa, com esse simples movimento, você evidentemente não vai aprender. Mas se você tiver uma simpatia e quiser realmente mudar o seu jeito de lidar com o mundo, de repente, indo praticar o Tai Chi Chuan e o Qigong no Clube dos Oficiais, na segunda e na quinta, às 7h30 da noite, aí sim você vai poder aprender os movimentos e trazer essa filosofia para o seu dia a dia, porque é uma filosofia com mais de 5.000 anos, evidentemente, que se até hoje ela funciona, ela realmente... Usada nos mais importantes hospitais da China. O que você tem para falar, por exemplo, você nunca fica nervoso? Nós ficamos nervosos porque isso faz parte da natureza. E quando se fica nervoso, se aceita isso, presta atenção nisso. Nós fazemos alguns exercícios específicos de atenção plena e respiração, energizando o corpo, e aquele nervoso passa. É preciso aceitar as emoções naturais, porque elas vão alcançando o equilíbrio. Você fala sempre assim, é preciso aceitar as emoções humanas. A gente sabe que nós estamos aí vivendo no mar de lama, a cachoeira de lama descendo, né, abaixo. Não só isso, para todo lado você vê pai batendo em filho, maldade, as pessoas, né, matando umas às outras, roubando, enfim. Esse é o mundo atual. Para a filosofia tal, esse instinto humano que vai para o pior é natural? Você acha que a pessoa pode ir por aí também, que é natural? Assim, isso é algo natural, só que causa dano e sofrimento. O que nós podemos fazer é transformar isso em algo iluminado. Então, quando isso está em descontrole excessivo, faz parte da pessoa, mas é extremamente destrutivo. Então, quando a pessoa se propõe a melhorar, ela vai praticar e atingir equilíbrio. Então, essas emoções naturais, elas passam a ter equilíbrio e harmonia e passam a ser luminosas. Então, esse ato deixa de ser expressado pelas pessoas. Então, só com compromisso e dedicação. E, se a gente confronta isso com raiva e ódio, isso não vai resolver. Então, a gente precisa receber com arrependimento. Quero agradecer você mais uma vez, lembrando que o Monge Xinshan está no Clube dos Oficiais toda segunda e quinta-feira, às 7h30 da noite. E eu vou estar lá, essa semana não posso, mas a partir da semana eu começo. Agradeço mais uma vez a sua participação. Essa é a forma de cumprimento, né, dos chineses. E o nosso cumprimento ocidental é assim mesmo. Obrigada. Tá? Bom, pessoal, até a próxima semana. A gente vai estar viajando, então o programa foi gravado, mas te garanto que ele está redondinho e que você vai gostar. Nosso compromisso, às 8 da noite, toda quarta-feira, na Brasil Central, canal 13 e 19, NET. Até lá. Nem desistir, nem tentar agora tanto.